Boa noite. Olá, olá povo de Deus, sejam bem-vindos. E aí, Laerte? Érica, seja bem-vinda. Samara, oi Samara. E aí? Oi Ale, Cíntia. Estamos aqui nas madrugadas, firmes e fortes. Daniel, Regina, minha amiga. Oi, Dani. Regina, querida. Paula, Paulinha. Grande Paola. Sejam bem-vindos nessa madrugada. Jéssica, Guilherme. Everson, Batera, Marcela. Estamos esperando grandes coisas, estamos esperando em Deus, estamos confiantes em Deus, estamos confiando em algo grande acontecendo. Eu tenho feito de uma certa forma, uma certa retrospectiva do dia. Hoje, oi Sandra, bem-vinda. Dani, seja bem-vinda. Lulu de Melo, minha amiga Lulu. Hoje foi um dia agitado em Brasília, né? Brasília estava abalada e eu creio que tudo isso não é casual, senão o sacudir de Deus em Brasília, no Brasil. Essa questão acerca do ministro... Oi, Amauri, bem-vindo. Bom dia, querida. Se o ministro Mandetta cairia ou não. Eu creio que é um tempo de posicionamento. Tem pessoas que não estão posicionadas. Grande Bia, Mídio, seja bem-vindo. Já já eu pego você aí. Hoje temos um convidado especial, extremamente especial. Nascemos do mesmo ventre. Oi, Rodriguinho, que bom, querido, que você está aqui também. Deixa eu te chamar, Mídio. Estamos sendo sacudidos por essa onda. Para alguns, eles pensam a confusão no arraial do inimigo. Érica. Alô, pastor Murilo? Tudo Esse bem, né? é o meu irmão. É, eu Ai, posso, ai, eu ai. posso Dani, tirar? Eu como é posso que tirar é? para a gente conversar pela internet? A atmosfera é boa, é do céu. Aqui não tem enfermidade, não tem nada. E que máscara é essa, chiquérrima? Isso aqui a Dani abençoou a vida de uma irmã da Priscila que está fazendo máscara com a mãe A dela, Pri, a Pri Pri, Oliveira. Que lindo. Pri Oliveira. É. Mas eu estava falando aqui, fazendo um apanhado geral acerca do dia de hoje em Brasília. Sacudiu, Brasília sacudiu. Está todo mundo naquela expectativa acerca do Mandetta, e eu estou na expectativa de Deus. Eu entendo que é Deus sacudindo tudo, as estruturas. Aquilo que não está sobre a rocha tem que cair. A nossa Amém. oração foi para que os inimigos se manifestassem. E eu não quero Sim, aqui, obviamente, apontar o dedo para o Mandetta, mas existe no bastidor disso tudo algo acontecendo. E esse bastidor fala acerca de decisões mais políticas do que propriamente ditas científicas. Porque as decisões científicas não faz sentido algum a hidroxicloroquina não ser o tratamento ouro, que a gente chama de primeira escolha em todo tipo, não importa se tardio, se no início dessa calamidade, dessa enfermidade produzida pelo Covid-19. Não faz nenhum sentido. O que eles argumentam é que o efeito colateral poderia ser mau. Ué, a gente usa a hidroxicloroquina há séculos, em especial para malária e para as doenças do colágeno reumáticas. E o índice de efeito colateral é extremamente reduzido e pequeno. Ou seja,
a justificativa não bate. Tem uma matemática que não está batendo. E a gente sabe que por meio disso e por trás disso tem muita gente ganhando dinheiro. O dinheiro é quem disputa o coração das pessoas. Seja bem-vinda, Iva. Cadê a Ana? A Ana tem 11 anos, Emílio, está conosco, assim como o Rodriguinho. Oi, Aninha. Porque eles não são o futuro. Eles são o agora da igreja. Amém. O futuro é o que vai vir deles. Então, voltando. Então, por trás disso, são dois que disputam o nosso coração. Deus e as riquezas, é o que Mateus diz. Lá do verso 22, 23, 24 em diante, vai falar sobre isso. A propósito, a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que qualquer outra coisa. Porque Deus sabia o que ia disputar o coração. E Deus quer fazer do seu coração um trono. É do seu coração que Deus quer se assentar. Porque aonde está o teu tesouro, ali também estará seu coração. E tem pessoas, de uma forma equivocada. Abraham Lincoln dizia, se queres conhecer o homem, dê a ele o poder. O dinheiro gera poder. Porque o dinheiro é tido ainda hoje como o poder maior que tem na Terra. Eu quero revogar essa palavra. O maior poder que existe na Terra é o Espírito Santo de Deus. É dele que desceu do alto poder. Fomos revestidos de poder. É por meio desse poder que podemos mudar todas as coisas. Estamos aqui sentenciando o planeta a se corrigir. Estamos dizendo, assim como Deus disse, colocando as coisas no lugar. Deus é especialista em colocar as coisas no lugar. Lua, você vai reinar durante a noite. Sol, durante o dia. Ele estava posicionando até os astros. Por que não, então, Deus não posicionaria os homens? Homens, vocês foram colocados para dominar as coisas, mas não dominar pessoas, manipular pessoas. Sim, a manipulação exatamente. É a forma do diabo agir na vida das pessoas. Manipulação. Por isso aquela oração dizendo, Senhor, mexe na mente dele. Essa oração, ela parece mais feitiçaria. Nós pedimos a Deus que entre na vida das pessoas e faça segundo a vontade dele. Porque todo espírito, quando tenta interferir na vida das pessoas, não faz nada mais do que não influenciar. Eles influenciam mudando a mente. Isso é manipulação. Como a mídia está fazendo uma manipulação, dizendo que é caótico, que tudo caiu por terra, que não tem solução. E agora toda a esquerda e centrão dizendo que o ministro da Saúde está certo. Uai, agora está certo. Mudaram de opinião. Não tenho nada acerca das pessoas que mudam de opinião. Pelo contrário. Eu acredito que quem muda de opinião são as pessoas grandes, grandiosas. Mas quando mudam de opinião baseado numa motivação correta e não segundo a motivação do dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas lá no Rio de Janeiro, foi a primeira acusação acerca de fraude na compra, porque nesse período não precisa de licitação. Então tinha uma empresa com o final do nome igual a outra empresa e eles compravam máscara com valores diferentes. É verdade. E perceba uma coisa, pastor, eu tenho vivido nesse momento de quarentena, meu pastor e meu irmão, uma situação assim inusitada até. Eu nunca imaginei que seria tão positivo eu estar dentro de casa esse tempo que eu estou. Eu nunca imaginei que eu estava tão distante da minha esposa em casa e do meu filho em casa. Dormindo sob o mesmo teto. Mas hoje a gente está conversando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e vivendo experiências que eu ainda não tinha vivido em 8 anos de casamento. O que eu quero te dizer com isso? Quando Deus usa um mal que intentaram contra o seu povo, esse vírus é um mal intentado contra o povo de Deus e contra a igreja. E ele usa esse vírus em favor de nós mesmos, dizendo, olha, recolha-se em casa, mas não percam a comunhão. Hoje eu estou em comunhão com a nossa igreja aqui. Hoje eu estou com o meu pastor e com o meu irmão. Hoje eu estou com centenas de pessoas nos ouvindo pela internet.
Isso é a manifestação de que o Espírito do Senhor, ele usa até o improvável, ele usa a internet, ele usa o lúdico e o virtual para dizer que estamos com ele, com o Espírito dele. Ou seja, eu não preciso de estar colado na matéria, eu não preciso de estar conectado num abraço ou num beijo. Hoje eu estou beijando meu irmão pela internet. E hoje eu estou conversando com ele, coisa que eu não tive oportunidade de fazer dentro da igreja. E a vida inteira. Isso é que é poderoso. E aí eu levo logo para Jesus. Jesus, quando ele ensinava, quando ele ministrava, quando ele pregava, quando ele entregava um sermão para o seu povo, ele dizia que o mais importante que ouvir era praticar. Hoje eu estou praticando muito mais o evangelho à distância, porque eu estou 24 horas por dia conectado com isso. E percebendo que é um vírus, um ser mononuclear, querendo atacar. Exatamente, unicelular, mononuclear, querendo atacar um corpo que é produzido pelas mãos do Senhor. Ele não tem autoridade, ele não tem legalidade, ele não tem poder. A não ser que eu dê a brecha para ele entrar. E a brecha chama-se medo. Perceba quando Adão e Eva, no paraíso, eles eram conectados com o Pai. Ali eles tinham tudo. Ali eles tinham terra fértil, colocada entre 4 rios. A gente sabe que as beiradas de um rio, as nascentes e as correntes de um rio é onde estão os maiores e mais poderosos nutrientes da natureza. E eles estavam ali naquele lugar. Mas quando o pecado entra, primeira coisa que Adão faz, ele percebe a nudez, ele cose ali com folhas de figo e coloca aquilo ali. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz que teve medo e ele se esconde. Ou seja, o medo é fruto do pecado que tenta renascer na vida de um homem nascido em Cristo. Ou seja, é a velha criatura querendo se manifestar. E já não existe mais medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Hoje eu estou vivendo essa crise, sem o menor receio. Porque eu sei que ainda que um vírus atinja a minha corrente sanguínea, ele não é capaz de destruir o sangue e a marca do Senhor que está sobre a minha vida. Ele vai entrar e vai morrer. Foi para a morte que ele veio. Boa palavra, boa palavra. Então, baseado no que você está me contando e me dizendo, estamos partindo da premissa que o medo é pecado. Eu não tenho nem dúvida, onde o medo entra, a fé saiu pela outra porta. E o mais importante, o medo entrou, a fé saiu pela outra porta. Não tem como. É como a luz e as trevas. Se a luz entrar, as trevas têm que sair. É onde o Espírito Santo se manifesta, as trevas não têm poder. É óleo e água não se misturam. Eu não falo do medo, aquele medo que é natural de você atravessar uma rua, subir uma adrenalina, de você perceber um perigo. Não, esse é proteção divina. Esse trabalha do ponto de vista hormonal. Mas o medo que enfraquece a minha fé e me coloca numa posição de joelhos para um inimigo do Senhor, que é um vírus e que é o próprio capetão atrás de mim, ou seja, o pecado está manifestando, a velha criatura está ressurgindo. Ou seja, quando exatamente aconteceu essa passagem que você está falando, é acerca do momento em que o homem cai. E no momento em que o homem cai, Gênesis 3, lá no verso 10, vai dizer que Deus fez uma pergunta e ele continua fazendo a mesma pergunta. Onde estás? Onde estás? Deus continua procurando as pessoas que não o temem no sentido de medo, senão no sentido de respeito. Onde estão os homens que entendem o que é submissão? Onde estão os homens que não se dobram diante da calamidade, do medo, do receio, do pânico? Porque pânico é um Deus, o Deus Pan. E as pessoas estão se dobrando diante do medo. Quando existia, naquele tempo, os imperadores, as pessoas tinham que se dobrar diante deles. Isso era o imperialismo.
isso era idolatria. Ainda que a pessoa não acreditasse, ela se dobrava com medo de perder a vida. Aquele que tentasse salvar a sua vida, perdê-la-á. Eu não luto para ficar vivo, eu luto para deixar algo para as próximas gerações. Existem coisas maiores do que eu e você, coisas que precisam ser manifestas por meio das nossas vidas. A pergunta de hoje é: onde tu estás? Onde tu estás? Perceba que o homem com medo de Deus, a palavra diz que na viração do dia Deus aparecia. Significa dizer que ele ouvia a Deus, ele ouvia as pisadas de Deus, ele ouvia a manifestação da voz de Deus. E quando a voz de Deus se manifesta, os montes estremecem, o sol se apaga. É isso que diz Jó. Quando Deus chega, existe um sacudir que você não consegue não manifestar. Não é porque você quer, é porque ele é grande. Ele movimenta, você se dobra diante dele, apesar de você não querer. Por isso toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Perceba que no dia em que as línguas e os joelhos se dobrarem, alguns terão prazer e o privilégio, e outros serão dobrados na marra, na força, contra a sua própria vontade, porque dele é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Não tem como você não se dobrar diante de Deus. E Adão, com medo, colocou em xeque o caráter de Deus. Deus é bom, Deus não muda. E ele colocou em tese, em questão, o caráter dele. Por quê? Presta bem atenção nesse movimento. Esse movimento continua acontecendo. Quem peca corre para Deus e não de Deus. Ele correu de Deus, teve medo, esqueceu quem Deus era na vida dele. Quando você esquece quem Deus é na sua vida, é o momento de você se dobrar diante do inimigo. O medo te domina e aquele que te domina te torna o seu senhor. Aquilo que te domina se torna o seu Deus. Lucas 6, 46 a 49, Jesus vai falar que muitos chamam Senhor, Senhor e não fazem o que ele manda. Olha o que ele diz: eu te dou uma palavra e você não coloca em prática. Quando o medo participa da minha vida, eu estou deixando de colocar em prática a palavra do Senhor, que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Essa é a palavra que está sobre a igreja. Não pode existir o medo no nosso meio. Ainda que o medo ele venha se manifestar, ainda que o medo apareça, nós temos que dar uma palavra de ordem, dizer: põe-te daqui para fora. Aqui não é lugar para o medo, aqui é local de vida, aqui é local de manifestação do Espírito Santo e do seu poder. Quando Jesus diz que ouvir a palavra dele, não colocar em prática, ele está me dizendo exatamente assim: você não creu no que ouviu. Ele só espera uma atitude minha, colocar em prática a sua palavra. E ouvir e não praticar a palavra é semelhante a não crer, é a própria incredulidade. E crer é pensar firmemente que algo inexistente aos olhos naturais possa se materializar por meio da fé. Se eu não pratico a palavra, eu não creio. Se meu pai fala: meu filho, não vá naquele lugar, que aquele lugar ali você vai ter algumas amizades que não vão te entregar nada de bom, saia desse lugar. Se eu não creio nessa palavra de um pai e de uma mãe, eu sou um incrédulo naquilo que ele me ensina. Eu não coloco em prática e vou lá. Da mesma forma, a palavra de Deus, se eu ouço e não a pratico, eu sou um incrédulo com todas as letras maiúsculas. A palavra, por si só, já é a substanciação de Jesus. A palavra é a substanciação, é a materialização, é o trazer o que não existe para aquilo que é o meu tempo, que é o meu momento. É trazer a existência. Eu tenho o mesmo poder, eu tenho autorização, eu tenho, como você é da área de direito, eu tenho uma procuração para falar no nome de Jesus e trazer à existência aquilo que já está disponível. Tem pessoas vivendo somente de colheitas,
quando na realidade as pessoas deveriam viver da herança. É da herança que eu recolho tudo aquilo que eu ainda não tenho, porque eu dependo de colheitas. Colheita significa dizer que depende do que eu planto, mas herança depende do que ele plantou. Jesus foi plantado na cruz do Calvário e ali ele estabeleceu todas as coisas. Vocês são co-herdeiros comigo, porém também são co-participantes do meu sofrimento. Perceba que ainda que eu tenha a herança, eu tenho co-participação no sofrimento de Cristo. Não tem como fugir das questões que estão no mundo afora. Pelo contrário, mas vocês não são do mundo. Estão no mundo. E se estão no mundo é para fazer a diferença. Não é para ficar atônitos às circunstâncias. Não fique prostrado diante do problema. Pelo contrário, põe-te de pé, como ele disse com Ezequiel. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus não fala quem está prostrado diante do inimigo. Deus fala quem está prostrado diante dele. E ele, naquele momento, Ezequiel colocou-se de pé. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, instantaneamente, entrou nele. Uau. Quando você se levanta diante do inimigo, Deus te capacita para a vitória. Perceba que quando você lê a palavra de Deus e fica repetidas vezes, lendo um texto, lendo um texto, lendo um texto, quem escreveu aquele texto estava recebendo uma unção para escrever aquilo. Quando você lê aquele texto repetidas vezes, existe uma unção sendo derramada sobre você. Dá um sim aí, pessoal. E aí? Voltei a te ouvir. Ah, Voltei a te ouvir. tá. Aí, então, você lendo a palavra de Deus, existe um óleo sendo derramado. Perceba que o grande momento da nossa vida é quando existe uma mistura das promessas de Deus e os meus sonhos. Eu já não consigo separar os dois. Já está tão misturado que eu já não sei quem é quem. Esse é o momento das coisas se manifestarem. Você já não faz separação se é você ou se é Deus, por meio da sua vida, se são promessas ou se são sonhos. Por isso você diz, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, assim como os caminhos de Deus. Existem caminhos mais altos do que eu e você estamos pensando agora. Estamos tentando dar alternativas, coisas às vezes até inviáveis, mas Deus já tem o caminho preparado de antemão no meio da tempestade, no meio da calamidade, na 113. No meio da tempestade eu já preparei o caminho, o nome desse caminho é Jesus Cristo. Você não tem errado, existe uma luz sobre Jesus. O sol da justiça se levantou. 10 milhares, milhões de luzes de sol. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Uau, amém, amém, amém. É a resplandecente estrela da manhã. Só um ponto, irmão. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Deixa eu contar uma história para as pessoas, aproveitar esse gancho. Na cultura babilônica, eles eram especialistas em astros. Ali, naquele texto de Mateus 2, quando vão falar acerca dos magos, não eram magos, não eram mágicos, pessoas que faziam blim-blim, salamé, minguê e já foi. 1, 2, 3, aparece. Não, não, não! É alguém que estava procurando algo. Quem era capaz de fazer era aquele que seria encontrado. Não eram eles. Pelo contrário, eles estavam indo de encontro àquela estrela. E na cultura babilônica, aonde Daniel aprendeu, havia uma conjunção dos planetas. Mas pera. Planeta não tem luz. Ele reflete luz. Por isso a Bíblia vai dizer que eu e você não somos planetas, somos estrelas. E ele nos chama pelo nome. Está dizendo que eu e você temos luz própria. Quanto mais olho dentro, mais brilha. Sabe o que estamos buscando aqui nas madrugadas? Um óleo novo. Essa renovação do poder de Deus.
porque chegou o tempo de brilharmos e não só refletirmos. Não vamos refletir circunstâncias. Temos luz própria. Na minha época de colegio, o sol era a quinta grandeza. Uau! Apocalipse vai dizer que Jesus, ele tinha a intensidade de 10.000 sóis. Sóis. É plural de sol, viu, gente? Nem adianta criticar. 10.000 sóis. Tem noção disso? A estrela maior que existe, ela está tão longe da gente, mas tão longe da gente, que se Deus tivesse feito somente a Terra e colocado primeiro o homem, você jamais viria a luz dessa estrela, porque elas estão numa distância de anos-luz. E a luz não chegaria aqui. Então, perceba que Deus preparou tudo, o enxoval está pronto, depois ele colocou a coroa da criação. Para que fôssemos iluminados e fôssemos luz, tivéssemos nós as estrelas como referência, assim como Abraão teve as estrelas como referência. Conte as estrelas dos céus. Perceba que Deus estava chamando Abraão para um encontro nos altos. É no céu. É da minha posição que você conta as estrelas. Não é aí dessa circunstância que você está. Na cultura judaica, toda cabana tinha uma abertura no telhado. Por isso, aquele aleijado desceu do telhado. Porque eles olhavam as estrelas lembrando das promessas de Deus, que foram feitas para Abraão. Olha as estrelas dos céus. Mas, Abraão, se para você conseguir contar essas estrelas, essas areias que você está pisando, conte-as. Perceba que Deus estava falando de algo ilimitado. Isso seriam os seus filhos. Mas eu sou velho, questionou. Eu sou um velho. Perceba que se eu prometi, não importa o que você é, mas o que eu sou. Não tem a ver com você, por amor ao meu nome. Nunca teve a ver comigo e com você, senão com o nome dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uau. Tendo eu prometido, não cumprirei? Uau. Deus não pode ir contra a natureza dele, a natureza verdadeira. Perceba que essa luz que está tão distante, só para as pessoas terem uma noção do que eu estou falando, elas têm uma potência em graus Celsius na sua periferia de mais de 20.000 graus Celsius. Tem umas que têm 5.000 graus Celsius. Mas tudo isso dependendo do fogo que ela tem no interior. Quando ela tem no núcleo dela 200 milhões de graus Celsius. Uau! É questão de óleo, de unção e de fogo dentro. Somos chamados para brilhar. Como disse o Maxwell. Amém. Levanta e resplandece. Amém. Levanta e resplandece. Deus estava falando em Isaías 60 acerca do povo dele ficar de pé. Era tempo do povo se levantar porque as calamidades haviam ficado para trás. Era tempo do povo celebrar. Levanta e resplandece porque vem a tua luz. A luz de Deus estava vindo sobre nós. E isso, obviamente, aponta para Jesus. Eu sou a luz do mundo. Uau! E, pastor, tem uma coisa tão poderosa nisso tudo. E quando eu percebo que desde o Antigo Testamento, na saída do povo escravizado do Egito, rumo à Terra Prometida, eles precisavam de um só cordeiro na sua casa. O sangue de um só cordeiro. E eu penso que hoje eu estou na minha casa e os umbrais dessa casa aqui estão todos marcados com sangue. Quando o inimigo passa nessa porta aqui, quando o anjo da morte passa por essa porta, ele fala, ali eu não posso tocar. Ali tem a marca do um cordeiro, de um cordeiro. Ele só precisa de um cordeiro. O cordeiro. E quando eu penso que Jesus,
ele chega, e a propósito a gente está vivendo a semana anterior à crucificação e à ressurreição. A gente está vivendo segunda-feira, a gente está vivendo a terça-feira do Senhor Jesus, uma semana antes da paixão de Cristo. E quando eu penso nisso, eu remeto para a quarentena. Eu estou vivendo uma quarentena. A gente não precisa falar as quarentenas bíblicas. De Moisés por 2 vezes subindo ao monte, 40 dias e 40 noites, 2 vezes, porque na primeira ele quebrou as tábuas da lei. E o que é quebrar as tábuas da lei, senão o próprio retrato do pecado? Eu quebro as tábuas da lei. Aí o Senhor fala, Moisés, eu tenho um recomeço para ti, sobe aqui de novo, você não me entendeu a primeira vez, toma de novo e desce. Moisés teve um recomeço com o Senhor, mas o Senhor Jesus, ele vem na plenitude dele e fala, minha última semana antes da crucificação. O que ele vai fazer? Ele vai celebrar a Páscoa. Ele vai do triunfo à crucificação, porque ele sabia que haveria ressurreição. E por que eu vou temer um vírus numa quarentena? Obviamente que eu não estou aqui dizendo para a pessoa sair, se misturar, entrar em todos os lugares, participar dos hospitais sem nenhum cuidado. Não. Mas se ele for imbuído do poder do Espírito Santo, não vai ter vírus para derrubar. O Senhor Jesus entrou de forma triunfal em Jerusalém, onde ele sabia que haveria de ser crucificado. Ah, se ele entrou, cadê o medo dele? Ah, ele teve medo? Ele teve em alguns momentos? Sem dúvida, se ele chegou no Getsemane e falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade e não a minha, porque ele sabia que os pensamentos do Pai eram maiores do que a carne dele estava vivendo naquele momento. Ele falou, eu sei que no 3º dia eu tenho ressurreição, porque o Espírito vai me ressurgir das cinzas. Eu vou sair do sepulcro em poder, eu vou sair manifestando a glória do meu Pai. Então ele encarou aquela última semana dele. Por que eu não vou encarar 40 dias de poder e de manifestação do Senhor? Para sair daqui para um culto, que eu sei que os cultos da CN nunca mais serão os mesmos depois dessa quarentena. A manifestação do Cristo ali dentro vai ser tão poderosa quanto tem sido em nossas casas. Eu nunca vi tantas pessoas falando de milagres em casa. Aliás, Jesus adorava milagre em casa, né? Você citou um agora, de Cafarnaum, estando em casa. 4 homens de fé desceram um amigo paralítico na frente do Senhor pelo telhado. E ele olhou, uau! Que fé é essa desses 4 amigos? Seus pecados estão perdoados. Aí eu tenho imaginação fértil, que os 4 amigos falaram, ah, mas aí até eu, da boca para fora, eu quero ver levantar meu amigo paralítico. Aí ele fala, ah, meu Deus do céu, olha só, o que é mais fácil? Eu perdoar os pecados desse homem, eu mandar ele levantar e ir para casa. Eu tenho a impressão que correu um monte de gente que as pessoas não queriam se converter. Aí ele vai e fala, então levanta, pega o teu leito, vai para a tua casa. Eu fiz isso para que saibais que o Filho do Homem tem poderes para perdoar pecados. E pastor, perdão de pecados eu já recebi em Cristo. Agora eu quero autoridade e poder. Agora é autoridade e poder que tem que ser manifesta na minha vida. Eu estava falando com a Dani. Eu já vos dei autoridade. 19, eu vos dei autoridade. E eu tenho que praticar essa autoridade. A Dani esses dias falou para mim, amor, sabe quando a gente vê um policial militar, ele sopra ali no trânsito um apito e você para, você viu autoridade. Assim tem que ser o capeta olhando para a gente, ele tem que parar e virar e sair para outro canto. Ele não pode encarar porque tem autoridade, tem a marca do sangue. E isso é irrevogável na minha vida e na vida de quem nos ouve. Tendo ouvido a palavra da verdade, tendo nela crido, foste selado com o selo da promessa do Espírito Santo. Existe um selo espiritual em mim e você, como diz Efésios 1:13. E esse selo espiritual identifica quem você é. Diz que você já é um desses que foi marcado.
Você tem algo que você está se dirigindo. Essa glória que nos foi proposta, esse caminho de vitória, essa conquista, aquele aleijado quando desce diante de Jesus e Jesus perdoa os pecados, estava representando o que acontece ainda hoje. Eu continuo perdoando pecados. Eu continuo fazendo milagres pelo perdão do pecado. Eu estou ouvindo dos céus o meu povo que se chama pelo meu nome, que ora, me busca, que coloca a sua face diante de mim, não sua roupagem de religião. É aquele que se expõe diante de mim. Ainda que vocês tenham pecado, vocês não deixaram de ser o meu povo. Ainda que tenham pecado, eu vos chamo de meu povo. E como se não bastasse, que se chamam pelo meu nome, que se humilham, se prostram, oram, e eu ouvirei dos céus, e os perdoarei, e sararei a vossa terra. Essa terra tem nome, sou eu e você, é o próximo, é a humanidade, são as pessoas, essa terra que Deus quer sarar, essa é a terra que Deus quer curar. O coronavírus é meramente algo, subterfúgio, consequência do nosso pecado e do nosso erro. São consequências do homem que outrora caiu. Mas perceba que de Maria nasceu um santo, até de quem era caído, de quem tinha pecado. Não disse que ela se relacionou com ninguém. Não disse que a mente dela era destruída, mas ela era descendente de Adão. Ela descendia, ela atendia, ela tinha uma tendência, uma inclinação para o pecado, mas até mesmo Maria gerou um homem santo. Todo aquele que vem do ventre de uma mulher já nasce santo, puro e imaculado. Perceba que eu não disse que não é um homem inclinado para o mal, mas eu disse que os pequeninos deixai vir a mim, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Você não pode entrar no reino dos céus se antes eu não te selar. Toda criança que nasce para mim já nasce com o nome escrito no livro da vida. Por isso estão garantidas. Não importa se no Brasil, na China, no Japão, no Irã, no Vietnã, aonde for, é uma criança. A propósito, então, os 4 amigos... Isso é lindo, isso é lindo. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca amigos na tua vida. Porque aquele aleijado não tinha como chegar naquele lugar. Ele podia ouvir a gritaria, o alvoroço, seja o que for, mas ele não tinha como chegar até Jesus. Aqueles 4 amigos sabiam o caminho. Muitas vezes você não sabia o caminho, alguém te levou. Eita! Mais do que isso. Mais do que isso. Ele foi provado e testado naquele momento. Quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse? Questionavam quem ele era. Isso incomodava as pessoas. Pastor, sabe o que eu amo? Só um detalhe que eu quero fechar, esse aleijado. Esse aleijado sou eu e você quando nos deparamos diante do problema. A desculpa é que eu sou aleijado. A outra desculpa é que eu sou surdo. A outra é que eu sou mudo. E a outra é que eu não enxergo. Eita! Mas eu tenho amigos. Eu tenho amigos. Quando Deus quer te abençoar, Ele coloca um amigo. E ele colocou um amigão, hein? Ele colocou um amigão chamado Jesus. Eu não vos chamo de servos, senão de amigos. Mais do que falar, levanta e anda. Jesus, Ele completa o milagre. Tudo que Ele faz é pleno, não é pela metade. Ele começa a boa obra e Ele é fiel para cumprir. Então Ele diz assim, pega, fica de pé, levanta, anda, mas volta aqui. O que te envergonhava? O leito. O leito que eu vivia nele, aquele leito sujo, podre. Põe debaixo do braço e sai com ele. Aquilo que era motivo de vergonha, agora é o teu troféu. Aquilo que te envergonhava é aquilo que vai apontar o milagre na tua vida. Se outrora éramos cegos, agora temos vista. Se outrora não ouvíamos, agora ouvimos a voz do bom pastor. Se agora eu não consigo, agora eu me movo em Cristo Jesus.
sabe, pastor? E se a gente pega Mateus 5, no Monte das Bem-aventuranças, e nós estivemos lá, né? No Sermão da Montanha, Jesus vai falar ali algo que para mim marcou muito a minha vida com ele. Bem-aventurados que não viram e creram. Essa palavra é para hoje. Essa palavra é para mim, é para todo mundo que nos ouve. Eu não vi nenhum milagre que ele realizou em Jerusalém. Eu não vi nenhum milagre em Cafarnaum. Mas felizes os que não viram e creram. Somos nós, é a igreja, é todo mundo que está nos vendo. E se ele diz que eu sou feliz, por que que eu vou viver triste? Como é que Uau! pode isso? De que forma, se ele falou, você não viu e creu, meu filho, e eu te amo tanto por isso, feliz é você que não viu e creu. Ou seja, o amor dele por quem não viu e creu é muito especial. É tão especial a ponto dele dizer, olha, se você creu sem ver, você já está assentado comigo nas regiões celestiais. E eu sei que Jesus está assentado à direita de Deus Pai, porque quem outrora estava à esquerda decaiu desse lugarzinho de honra, e à esquerda o canhoto já não está mais. E eu não estou à esquerda do Pai, eu estou assentado com Cristo à direita. E a cadeira de autoridade dele também é nossa. A cadeira de autoridade dele também é nossa. E aquilo que eu declaro, por meio dessa autoridade, por meio do poder do Espírito Santo agindo em mim, tem que ser. Aliás, eu gosto muito da passagem que Jesus diz assim: olha, se você olhar para esse monte, dizer para ele, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, assim será. Ou seja, o mundo diz que a fé remove montanhas. Eu digo que é a palavra da fé. Erga-te, monte, lança-te ao mar. Jesus, quando ele ia fazer um milagre, ele dava uma palavra para o milagre. Levanta e anda. Ainda que ele pensasse, mas ele manifestava a palavra. Ou seja, o poder da palavra. Se eu não profiro a palavra de Deus, se eu não declaro a cura, se eu não declaro milagre na minha casa, dificilmente esse milagre vai se manifestar. Porque haja luz, houve luz. E eu gosto também, na segunda-feira, aliás, nessa semana da Paixão de Cristo, na segunda, ontem, ele passa ao lado de uma figueira, ele olha para ela, ele está com fome. Ah, não tem um figuinho aqui para eu comer? Seca-te. Da raiz à última folha. Quando eles passam no dia seguinte, está sequinha. O que eu aprendo com isso? Jesus não estava ali destruindo a natureza que ele mesmo criou. Ele estava dizendo o poder da palavra. Na tua língua você tem a vida e você tem a morte. O que você tem falado para você? O que você tem falado para o seu filho? O que você tem falado diante de uma calamidade como essa com o Covid-19? Nessa casa aqui, não. Aqui é solo sagrado. Aquela porta ali nos umbrais tem o sangue do Cordeiro. E aqui não entra. Na nossa família, eu declaro hoje, pastor, não vai ter um infectado. E se for infectado esse vírus, e o capeta será envergonhado, porque a pessoa vai sair saltitando no primeiro dia. Estou curado em nome de Jesus. E eu creio nisso de forma tão poderosa e passo essa unção e esse poder e essa manifestação de cura na tua casa. Mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Todo mundo que nos ouve agora e a sua família, em nome de Jesus. Uau! Você passou por vários textos e você falou inicialmente acerca da lei, que a lei só tem um sentido na vida das pessoas. Você como advogado, a Mauri como advogado, como vários advogados que tem aqui agora nessa live. Se não existisse a lei, não haveria pecado. A lei, como diz Paulo, é para manifestar o pecado em você. Ela só serve para isso. E aí Jesus disse, eu vim cumprir a lei, já cumpri. Eu não revoguei as leis. Não estamos sob a maldição da lei, porque a maldição foi feita sobre ele. Lá em Gálatas 13 ou 4:13, vai dizer
que maldito todo aquele que for preso no madeiro. Então a maldição se fez sobre Jesus. Não há maldição sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. As pessoas continuam dizendo que elas são malditas, mas como você falou, lá em Mateus 5 vai dizer os benditos do meu Pai, não os malditos do meu Pai. Somos benditos do Senhor, somos alegres, os felizes em Deus. Bendito o que creu, sem ver. Quero parafrasear. Bendito é aquele que vê depois que crê. Primeiro eu preciso crer para depois ver. Ainda que exista uma distância geográfica, Jesus vem do Oriente para o Ocidente. O movimento que ele faz é esse. Ele sempre partiu do Oriente para o Ocidente. É só você imaginar o sol levantando. É da mesma maneira, ele se levanta no Oriente e se depõe no Ocidente. Perceba que estamos querendo fazer um movimento contrário, sair do Brasil e ir para a China. Quando Jesus está vindo de lá para cá, Jesus está indo em todas as direções. É do Oriente, a porta oriental, por onde ele há de entrar. É aquela porta dourada onde os reis entram. Mas do lado daquela porta dourada, tinha uma portinha que ele entrou no domingo de Ramos. A porta da ovelha. Vocês estão esperando vir um rei, está vindo o cordeiro. Vai entender. As pessoas muitas vezes não sabem o que celebram. Eles não sabiam o que celebravam. Porque eles não entendiam. Eles pensavam que aquele era o rei porque estava montando no jumento 0 quilômetro. E todo rei andava em jumento 0 quilômetro. Tudo ali agora era 0 quilômetro. Ele estava apontando para um futuro que ainda não havia sido manifesto. Uau. Tudo a partir disso. A partir desse momento, a partir de tudo que vocês estão vendo e testemunhando, vai ser uma novidade. Eu só estou esperando subir na cruz. Vocês querem um rei materializado que vem para destruir Israel. Uau. Mas o rei não é daqui. Ele é daqui. Vocês estão querendo um rei minimizado, que só domina a terra. Até Marcos 2, verso 10, eu entendo. Porque ele tinha poder sobre a terra. Mas quando ele sobe na cruz, em Mateus 28, 18, vai começar dali. E agora eu tenho poder nos céus e na terra. Eita! Vocês estão querendo alguém com poder limitado. Eu não tenho limites no meu poder. Porque o meu poder não é daqui. É de outro reino. Vocês querem me reduzir. Sabe o que certa vez falaram pro Billy Graham? Billy Graham foi um cara que foi assistido por 2 bilhões de pessoas. Disseram para o Billy Graham, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Ele falou, por que vocês querem me diminuir de padrão ou de patente? Eita! Era o que as pessoas estavam falando para Jesus, queremos te diminuir de patente. Você é só rei de Israel. Ele, não, eu sou rei de tudo que há. Eu já estou constituído num trono. Eu desci no meu trono e vim em direção a vocês. Estou entrando pela portinha da ovelha. Eita, nós. E eles jogavam palmeiras, as vestes dele. Quem não tinha nada, jogava as vestes. Se despiam diante do rei. Aqueles mesmos que aplaudiram a eles. Os mesmos. Bendito. Hosana nas alturas. Foram os mesmos. Aliás, foi domingo agora, né? O Domingo de Ramos, conhecido mais no catolicismo até com esse termo, com esse nome, foi agora, domingo passado, né? Sim, domingo agora. E se a gente entender que ele é a videira e nós somos os ramos, eu tenho que compreender algo muito poderoso nisso. Se ele é a videira e nós somos os ramos, a seiva que corre no tronco da videira tem que ir para o ramo, tem que ir para a folha, tem que correr dentro de mim. E se a seiva do Espírito Santo que está nele no tronco está dentro de mim, eu tenho que operar segundo ele opera. Nem mais, nem menos. Eu tenho que operar segundo ele opera. Aquilo que eu digo é, aquilo que eu falo tem que ser.
Aquilo que eu determino por meio dessa seiva que sai do tronco e alcança as folhas dos ramos, tem que operar segundo a palavra de Deus. Perceba que o que estava acontecendo já estava predito. Eu estou falando de um Deus que antecipa todos os movimentos. A propósito, quando a gente fala de Páscoa, que é o que nós vamos entrar agora, no próximo domingo, eu não quero brigar nem lutar por um espaço do dia. Até porque naquela época era contado os dias diferentes, depois vieram os imperadores e começaram a contar, incluindo os dias bissextos, dos anos bissextos. Então não estou entrando nessa questão, mas eu estou dizendo que, como diz a palavra, um cordeiro novo, puro, sem ruga, sem mancha e sem pecado, era trazido para dentro de casa. Eles vistoriavam a ovelha, o cordeirinho, e eles traziam o cordeiro para perto deles, dentro de casa. Perceba que a festa começa na família. É Deus juntando a família nesse tempo. Está aproximando a família, estreitando os laços de dentro, porque aquele que não governa a sua casa é pior do que um descrente, renega a tua fé. A Páscoa aproxima a família, e ali aquele cordeiro participava das refeições na mesa, dos mesmos talheres. Perceba que algumas pessoas iam falar assim, nossa, que sujo. Perceba que isso é a voz da religião. Porque no cordeiro puro, limpo, santo, sem ruga, sem mancha, sem pecado, não tem nada para te contaminar, senão para te fortalecer. O que eles estavam querendo, trazendo o cordeiro para dentro de casa, alicerçar, aproximar o amigo deles. Aquele que haveria de salvá-los, traz para dentro da sua casa. Mas ele tinha somente 1 ano e 10 dias. Ele era um menino. 33 anos, um menino. Começando a história e a vida dele. Cheguem-se, comam comigo na mesa da comunhão, junto com o cordeiro. Eita! E ali eles ficavam apaixonados pelo cordeirinho. Amavam o cordeiro. Amém. Se ajustavam com o cordeiro. Amém. E no 4º dia, depois disso tudo, eles matavam o cordeiro. Perceba que Jesus entrou em Jerusalém. Domingo de Ramos, festa! Dentro da cidade dele, da família dele. Eu vim para esses, mas esses não me receberam, me rejeitaram. Mas agora estão me recebendo como rei. Mas eu não estou entrando como rei, porque rei eu já sou. Eu nunca deixei de ser rei. Eu agora estou entrando como um cordeiro, uma figura que foi lá no Antigo Testamento que estão se manifestando agora. Mata o cordeiro. Logo depois da entrada triunfal, 7 dias depois, num dia de sábados, até às 18 horas, não pode passar. Mata o cordeiro. Como eu amo essa passagem que ele diz: bem-aventurado aos que não viram e creram. Porque nessa passagem da entrada triunfal dele no domingo de Ramos, a palavra diz, eu acho que Lucas 12:54, 12, por aí, alguma coisa assim. E ele vai dizer o seguinte, que ele chegando em Jerusalém, e a gente que esteve lá, conhece aquelas colinas ali, a gente percebe que Jerusalém está assim em cima de um montezinho ali, né? Sobretudo ali no Moriá, onde está o templo, mas a gente vê aqui da frente, assim, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, aquele valezinho. Eu tenho a impressão que ele chega por ali, em um desses vales, e ele olha para a cidade e ele chora, ele se entristece. A palavra diz que eles não perceberam o tempo da visitação. O Senhor estava entrando naquela cidade e eles não perceberam o tempo da visitação. Eles estavam preocupados com a festa da Páscoa. Eles estavam celebrando a saída do povo escravizado no Egito e eles não estavam percebendo o visitante maior. O tempo da visitação eles não estavam compreendendo. E Jesus chorou de tristeza nesse momento.
mas ele cumpriu o chamado dele, o propósito dele. Importava, assim, que ele chegasse a Jerusalém, importava que ele passasse ali todo o seu 1/3 final de ministério, para depois, na sexta-feira, entregar-se na cruz, porque aí a palavra vai dizer, e eu acho maravilhosa essa passagem, de que sendo Deus, tendo a substância de Deus, ele não usurpou disso, antes ele veio em forma de homem, se humilhou em forma de servo, seguiu até a morte e morte de cruz para que Deus, o Pai, o exaltasse diante dos homens e desse a ele o nome que está acima de todo nome, do qual todo joelho e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Está fechado, está celebrado. E eu que criei nisso sem ver um só milagre que ele fez. Eu sou bem-aventurado e sou feliz por isso, porque o amor dele é manifesto nessas horas. Ah, você não precisa ver para crer. Aliás, eu creio para ver. Hoje eu estou vendo o milagre está acontecendo nessas casas que estão nos ouvindo. Essas famílias que estão recebendo e que estão ouvindo essa live. Eu tenho tanta certeza de que a manifestação do poder do Espírito Santo é nessa hora com eles. E que eles são hoje boca de Deus dentro de casa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. E quando saírem de casa, esse poder que está sendo derramado durante essa quarentena tem que transbordar, porque ele não coloca em medidazinha justa, é para transbordar. Pessoas vão ser curadas, eu creio muito nisso na nossa CN, por meio da nossa sombra. Uma só palavra e vai ter gente sendo salva. Uma só palavra e vai ter gente sendo curada. Eu creio muito nisso. Já são 2h58, voou o tempo. E a gente respeita aqui, no caso vai ser o pastor Júnior Cabral, mas eu quero fechar falando algo que é tremendo. A Páscoa era algo que reunia as pessoas em casa. Voltar para Jerusalém era estar em casa. Era a cidade da alegria. A Sandra aqui, era a cidade da alegria. As pessoas, várias famílias se reunindo acerca de um plano e um propósito. Festejar. Eles estavam festejando, mas estranho você na Páscoa festejar a morte do Cordeiro. Perceba que, ainda que haja uma morte, ainda como se estivéssemos naquele tempo vivendo hoje, Jesus morreu, mas Deus transformou aquilo numa festa. A grande verdade é que toda calamidade, que toda paralisação, que toda morte, Deus transforma numa festa. Eu creio que será exatamente assim. Esse clamor que houve no domingo, esse jejum do domingo, é para transformar a calamidade numa festa. Aquilo que veio para matar, não vai matar. O sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da porta. Ó portais eternos, Deus está falando comigo e com você. Somos portas para as outras pessoas que haverão de conhecê-lo. Sobre mim e sobre você tem uma marca, a marca do sangue, o selo do Espírito Santo. Então, quando as pessoas olharem para mim e para você, elas verão uma marca diferente. Algo que te diferencia. No meio de tanta calamidade, de medo, de pânico, você está sobre a rocha, inabalável. Você está em paz. Em paz. Em meio à luta, em meio à guerra, eu permaneço como sou. E como estou, a circunstância não me muda. Porque eu sei quem entrou nessa guerra. Eu não estou só, estou com ele. É o oposto. Ele está nessa batalha que ele consumou 2020 anos atrás. Então, ele já consumou, está consumado, eu já venci. Vocês estão vindo atrás de mim, eu sou o escudo. Sou eu quem o protejo. Não é vocês quem me protegem. A propósito, pare de tentar ganhar as pessoas, de se mostrando alguém cheio de fé. Não é isso. Mostre a sua vida, a sua pregação. Quando as pessoas veem você pregando, elas sabem se você falou com Deus ou não. Você não pode pregar sem antes ter falado com Deus.
Por que eu vou falar para as pessoas? É a pergunta que eu sempre faço. E eu sempre tenho a resposta, ainda que eu não escreva nada. Hoje não tem nada escrito. É tudo uma questão de conexão. Eles não entenderam que Jesus já era Rei e Senhor dos Senhores. Jesus